Então vamos ver aqui, nós temos esse cântico aí. Qual é o cântico? Hoje é tempo de louvar, sempre é tempo. Nós vemos aqui, o tempo é sempre de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Mais quero em meu viver é te amar, o que eu mais quero em meu viver é te louvar, o que eu mais quero em meu viver é te servir. Ah, irmãos, isso precisa ser verdade nas nossas vidas. O que eu mais quero em meu viver é te amar, o que eu mais quero em meu viver te amar, Jesus, se quero te amar, contigo sempre estar. O que eu mais quero em meu viver é te amar. O que eu mais quero em meu viver é te louvar. Ajuda para que isso seja verdade, meu Senhor, em nossas vidas. O que eu mais quero é te amar, o que eu mais quero é te louvar, o que eu mais quero é te servir. Até para que esse meu serviço redunde em louvor da tua glória, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. Nós estamos estudando Romanos aqui, vocês sabem. Nas noites de segunda e sexta-feira, estamos estudando a carta de Romanos. E como sempre acontece, as nossas pregações são de acordo com o que eu vejo que vocês precisam ouvir.
e não com o que eu sei que vocês querem ouvir. Nós tivemos, essa semana, duas situações bem típicas do que eu vivo dizendo aqui. Alguém mandou para mim uma pregação, com base em Atos dos Apóstolos, a igreja iniciante, mostrando lá como é importante que a gente tenha métodos, metodologias, para fazer a igreja crescer. Eu digo, mas de onde esse homem tirou isso, meu Deus? Não é da nossa responsabilidade crescimento de igreja. Isso é responsabilidade do Espírito Santo. A nossa responsabilidade é fazer o que tem que ser feito. Pregar, ensinar, viver como santo. E desde que Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. E depois vi uma outra pregação. Essa eu vi, eu estava presente. Uma pregação, o cara usando o Senhor Jesus e os seus ensinos claramente para ser usado ali como convencimento mercadológico para instituições de ensino, de não sei o quê. Meu Deus do céu. Então, irmão, nós vamos ver hoje, como está no boletim, discernindo os profetas, julgando os profetas. Discernir e julgar é a mesma coisa. Discernir, eu sei o que é isso, eu sei se é certo, se é errado. Julgar, é isso. Então, discernindo a pregação e os pregadores, é a nossa pregação de hoje, é esse o título, discernindo pregação e pregadores, com base em Romanos 1, de 1 a 15, a primeira parte da carta de Paulo, quando ele se apresenta. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem vimos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, irmãos, esse início da carta, o que eu quero mostrar para vocês aqui, a gente precisa discernir a pregação, julgar a pregação e o pregador. A Bíblia ensina isso muitas vezes. Jesus ensina isso tantas vezes aos seus discípulos, e os seus discípulos ensinaram isso em todas as suas cartas. Então, estamos estudando essa carta nos estudos bíblicos de segunda e sexta, e essa carta, com certeza, é o maior tratado que a Bíblia tem acerca da salvação pela fé, como nós sabemos. Das cartas, essa é a maior, a mais ensinada, quando se trata disso, sobre a salvação pela fé. E nesta carta também nós podemos observar a pregação, nós estamos vendo aqui, em outras cartas ele faz isso, ele defende o apostolado dele, principalmente aos coríntios, que não o consideravam apóstolo, digamos assim, questionavam isso, e foi ele que fundou a igreja. Mas aqui, em todas as cartas, a gente vê ele defendendo o seu ministério, defendendo a sua posição de apóstolo que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele não era um mercador da palavra. Então, nós podemos ver aqui a pregação
a essência da pregação e a essência do ministério de um pregador. Aqui Paulo explica como é que Deus salva os seus eleitos. Ele fala isso, em todas as cartas ele diz isso, considerando que, em princípio, todos estão condenados. A partir de Adão, Deus condenou toda a criação. Deus condenou toda a criação por causa do pecado de Adão. Ele disse lá: Adão, por tua causa toda a terra é maldita. E expulsou do jardim, expulsou da sua presença, nós sabemos disso. Portanto, meus filhos, eu vivo dizendo isso aqui: se não houver entendimento da queda, não há como entender a redenção. Eu não tenho como querer que alguém me tire de um abismo se eu não souber que eu estou no abismo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Como é que eu vou querer que alguém me tire de um abismo se eu não tiver consciência de que eu estou no abismo? Pois é isso que é a pregação do Evangelho. Primeiro tem que mostrar a você que você é um condenado e que Jesus é o Salvador. Se você não entender que é um condenado, não vai querer salvação com ele. Você quer vir para a igreja. Isso aí todo mundo quer. Então todas as cartas falam disso. Todas elas mostram quem nós éramos. Lembra os Efésios? Pode estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então, se não entender isso, não adianta mais falar nada. Então, meus filhos, olhem só. Estes são os aspectos fundamentais, básicos, de toda a pregação, de todo pregador, de todo pastor, de todo evangelista. Se ele não explicar isso, ele é um falso pastor. Ele está só querendo agradar os ouvintes. Por isso, o apóstolo, logo depois da sua apresentação, inicia a exposição do Evangelho falando da ira de Deus por causa do pecado do homem. Capítulo 1 a 3, vocês lembram, no capítulo 1 ele diz que Deus mesmo os entregou porque não louvaram a Deus, não glorificaram. Vocês lembram disso? Deus os entregou às suas paixões imundas, pois é, infames. Então, no capítulo 1 a 3. Na sequência lógica, capítulo 4 e 5, ele explica como é que se dá essa nossa justificação. Lembra? Ele fala lá, por Adão veio a morte e por Cristo veio a justificação. Ele explica lá, né? Ele explica tudo isso. Pela justiça de Jesus, que nos foi imputada, nos foi creditada pela graça de Deus. E, obviamente, a partir daí ele fala sobre a consequente santificação que deve viver esse crente, ou ética cristã adequada à vida de um cristão, que vai do capítulo 6 até o capítulo 8. Depois, ele fala sobre Israel, o povo eleito de Deus, que rejeitou o Messias de Deus. E ele explica lá de uma forma incrível que tudo isso foi feito conforme o desígnio de Deus, para que nós, os gentios, fôssemos enxertados. Meu Deus do céu. Capítulo 9 a 11. Aí depois, do capítulo 12 até o 16, até o final, ele faz explicações práticas, aplicações práticas da verdade, de como deve viver o crente nessas verdades do Evangelho, segundo o ensino dele em todo o desenvolvimento da carta. Essa é a carta aos Romanos. Aí, meus irmãos, a gente sabendo disso, como é chocante, cada vez que eu vejo uma pregação na televisão dos nossos pastores, como é chocante perceber a diferença entre os ensinos apostólicos da Bíblia e o ensinamento dos nossos pastores, para agradar a multidão, para todo mundo se sentir muito bem obrigado, todo mundo é crente, maravilhoso, salvo em Cristo Jesus, que ama todo mundo. Meu Deus do céu. Nos púlpitos na televisão, como podemos ver nos assuntos tratados por Paulo nessa carta aqui, principalmente, que é o maior tratado que tem da salvação, meus irmãos, não há nada banal, não há nada dá para ir levando, não, isso é assim mesmo, não há nada banal, é tudo radical, ao extremo tão radical quanto a vida e a morte, quanto ao céu e o inferno, quanto a salvação e a condenação. Não há nada banal, meus filhos, como a gente vê nas pregações, é tudo bacana, não há nada banal, não há nada psicologizado, não há nada centrado no homem e nos seus desejos, nas suas necessidades carnais. Nada. Desejos humanistas, egocêntricos, hedonista, que é o prazer pelo prazer. Ai, que igreja bacana, que culto bacana, esse louvor foi muito lindo hoje. Que bacana.
Meus filhos, por que será que a pregação de Paulo lá dos apóstolos, os profetas no Velho Testamento para Israel, contra os seus profetas falsos, Jesus, nos 3 anos dele, contra os fariseus, que eram os pastores de Israel, eram os doutores da lei, depois os apóstolos contra os falsos apóstolos e falsos mestres dentro da igreja? Por que será que a pregação dos profetas do Velho Testamento, de Jesus, João Batista, Jesus e os apóstolos, por que será que era tão dura? Por que será que não tinha nada banal, nada psicologizado, nada humanístico, nada? Era tudo extremamente radical. Por que será? Será que naquele tempo os irmãos não tinham os problemas que nós temos hoje? Será que os irmãos não tinham problema com a economia, com a política, com maus governantes, com falta de emprego? Será que os irmãos não tinham problema com os cônjuges? Será que os irmãos não tinham problema com os filhos? Tinham, irmãos. Eles tinham todos esses problemas que nós temos hoje. E como é que nas pregações dos homens lá não tem nada tratando desses assuntos para melhorar a vida desses irmãos? O que tinha era ensinamento do que é salvação a condenados. O que é santificação desses salvos. O que foi que mudou? A Bíblia não mudou, está do mesmo jeito. Em tempos modernos a gente tem que dar um ressignificado à pregação da Bíblia, porque o povo... O problema é o mesmo, meus filhos, pecado. O nome do bicho é pecado. Eles tinham todos esses problemas. Só que a pregação do Evangelho não visa a solucionar problemas sociais, políticos, econômicos de ninguém. Não é isso. Como Paulo afirma no capítulo 16 aqui, que nós não lemos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que é Evangelho. Não é para dar um jeito na sua vida, no seu casamento, não sei o quê. Não tem nada a ver, isso é consequência. Isso é apenas consequência de você ser crente ou não. O Evangelho não quer consertar casamento de ninguém, não. O Evangelho não quer consertar a vida financeira de ninguém, não. O Evangelho trata de salvação. E de santificação e de condenação também. Então, se você souber, pronto, o resto você vai saber, porque vai ser orientado pelo Espírito Santo, pela própria palavra, pelo próprio ensino do pastor. E vocês sabem o tanto que eu me preocupo aqui com o ensino. Vocês sabem. Irmãos queridos, é por isso que no início do texto que nós lemos, o apóstolo dá graças a Deus, porque está escrevendo a crentes como ele, Paulo, que no versículo 5 diz que ele é apóstolo por obediência a um chamado que ele teve, como ele diz aqui, olha, Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência. Eu estou pregando aos gentios, seus romanos, eles eram gentios também, né? Misturado com gentios e judeus, por obediência a um chamado que eu recebi. Não é porque eu quero ganhar dinheiro com vocês, não. Não é porque eu quero ser importante para vocês, não. Por obediência. Para ensinar aos santos. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Eu não quero aumentar a igreja. Eu não quero ganhar dinheiro com vocês. Eu não quero ser importante para vocês. Eu quero dividir dons com vocês. Eu quero dividir os ensinamentos. Eu fui chamado para isso. É isso como está dizendo aqui. Então, meus filhos, e olha que coisa linda, que ele diz que o testemunho desses irmãos, versículo 8, era conhecido em todo o mundo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, aqui está um versículo que um pastor visitante
pegaria para fazer uma pregação lindíssima elogiando a igreja. Irmãos, coisa linda. O pastor visitante adora fazer essas pregações. Isso aqui, Tessalonicenses, que tem um texto lá, é lindo, o início de Tessalonicenses sobre a igreja. Ai, que coisa linda. Até parece que a igreja vivia no mar de rosas. Por esse versículo aqui, olhe, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz de Deus, da parte de Deus, de Jesus Cristo. Ai, que maravilha de pregação que dá para fazer nesse versículo aqui. Está tudo lindo. Para os falsos pregadores, aqui dá pregação maravilhosa. Pregações recheadas de sofismas, mentiras que parecem ser verdades, apresentando uma igreja sem problema nenhum, num mundo caído e amaldiçoado pelo próprio Deus. No entanto, pela história da igreja e a própria carta, e o povo de Roma e a história da igreja, sabe quem era o governante na época? Nero. Nós sabemos que aqueles irmãos, muitos deles muito pobres, quase todos, na verdade, vários escravos, até uns dos outros. Estão lembrados que, no caso lá de Colossos, o nosso amigo Filemon, Onésimo era escravo dele, então esse status era normal na época, não era proibido isso não, isso era o status da época, o status quo da época. Jesus nunca falou nada sobre escravidão, e naquele tempo, 2/3 da população era escrava. 2/3 da população lá onde ele estava era escrava, 2/3. Era composta por escravos. Isso era o status quo da época. Em princípio não tinha nada errado, era assim que o povo vivia. Com o tempo o cristianismo foi quebrando isso. Então, olha só, meus filhos, pela história da igreja nós sabemos disso. Esses irmãos tinham muito maiores problemas sociais, sociopolíticos do que nós. O governador era Nero. Eles eram, digamos assim, praticamente escravos dos romanos. Não eram bem escravos não, mas eles eram subjugados pelo Império Romano, nós sabemos disso. Só que não era sobre isso que o apóstolo estava pregando. Não era sobre isso que ele queria escrever a esses irmãos. A carta de Paulo aos Colossenses, na época que ele escreveu, Colossos estava enfrentando uma seca braba. Não tinha alimento, estava ruim a situação. E ele não disse, estou orando a Deus para fazer chover para a roça de vocês. Não, eu estou orando a Deus para vocês crescerem no conhecimento do Senhor. Então, meus filhos, olhem só. Paulo não queria ensinar aqueles irmãos a viver melhor, não. No regime opressivo que eles viviam lá sobre Nero, sobre o Império Romano e sobre os judaizantes, fariseus. Ele não queria ensinar eles a viver melhor, não. Muito menos entretê-los, porque era um doutor. Não é essa a função de um pregador, meus filhos. Nem é essa a mensagem do Evangelho. Podemos ver claramente que o apóstolo queria muito visitar os irmãos, como ele diz, para quê? Para repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Versículo 10 e 11. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, tenho orado por vocês, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Esse dom espiritual aqui não tem nada a ver com besterol de falar em língua, profecia, não sei o quê. Não, é o conhecimento da salvação. É isso aqui que é dividir convosco algum dom espiritual. O que Deus nos revela na salvação. Ou seja, Paulo queria contribuir com o seu conhecimento, com o seu apostolado, com o que ele recebeu de Deus, de Jesus, como ele diz. Ele queria contribuir com o seu ensino para a santificação daqueles irmãos. É esse o sentido da expressão, repartir convosco algum dom espiritual. A fim de que os irmãos crescessem em estatura espiritual, que os irmãos crescessem na fé, para que juntos pudessem se confortar mutuamente. Como ele ensina lá na frente, de vez em quando eu repito esse versículo para vocês aqui, lá no capítulo 15, versículo 4, que ele diz que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo conhecia as Escrituras, ele era doutor da lei.
Ele recebeu a revelação direta de Jesus Cristo, era isso que ele queria transmitir para os irmãos. Dê passagem por lá, como eu disse. Ele nunca tinha ido lá pregar. Ele dizia, muito tenho querido ir, mas não pude, fui impedido. Ele vai dizer mais na frente por que ele foi impedido. Então, irmãos, Paulo queria, versículo 12, isso é para que em vossa companhia, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Que fé? O conhecimento, tudo que Deus nos revelou, aquilo que Judas diz lá no versículo 3 da sua cartinha, a fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. É o conhecimento da salvação, é o conhecimento de Deus, é essa fé que eu quero repartir convosco. Conhecimento das promessas de Deus que são infalíveis, promessas da sua aliança. Ele sabia que aquela igreja tinha um bocado de judeu. A própria carta é dividida, um bloquinho é escrito para os judeus da igreja, outro bloquinho é escrito para os gentios, outro bloquinho é escrito para os dois, judeus e gentios. É assim a carta aos Romanos, ela é dividida assim. Então, irmãos, observe que a intenção do apóstolo era levar ensinamento aos irmãos, era compartilhar maravilhas do evangelho com aqueles irmãos romanos. Não era entreter os irmãos, não era ensinar os irmãos como viver sob o Império Romano, não era ensinar os irmãos a viver com... Não. Quando você aprende o evangelho, quando você aprende o que é que Deus quer para a sua vida, a gente vai saber como se comportar. Lembram? Salmo, esqueci agora qual é o salmo, mas eu vou já lembrar, que diz que a aliança do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, né, a sua aliança. E ele diz, no versículo 12, antes, esse é o versículo 14, se eu não me engano, o 12 em diante ele diz que aos que temem o Senhor, Ele dará a conhecer a sua aliança, e o outro, Deus lhe dirá qual é o caminho. Ele vai orientar você. Se você está fazendo o seu plano, você já deve fazer sob a orientação de Deus. O seu plano da sua vida, de trabalho, de curso, da universidade, do que for, você já deve fazer sob a orientação dos seus pais e a orientação de Deus, que essa orientação dos pais é para ser a orientação de Deus. Não é não, mas é para ser. Então você já vai fazer o curso. O seu plano de vida, o seu plano de voo, já é orientado por Deus. Não tem como dar errado. Agora, se você faz o seu plano totalmente humano, com base em ganância humana, eu quero é ser importante, eu quero é ser rico, aí vem pedir para Deus abençoar o seu plano. Não vai dar certo. Então, observe isso, irmãos. A intenção do apóstolo era levar ensinamento, era compartilhar. Aí vimos que no versículo 13, ele diz que já tinha tido. Muitas vezes me propus a ir ter convosco, pelo que tenho sido impedido até agora. Uma vez o irmão disse que tinha lido num livro de John Stott, um grande teólogo, que lá no livro de John Stott estava dizendo que foi o Espírito Santo que impediu Paulo de pregar aos romanos. Eu disse para o irmão, foi não, meu irmão. Não, mas o livro de John Stott não era apóstolo. Paulo era. E Paulo diz lá na frente o que foi que impediu ele. Lá na frente, capítulo 15, ele diz o que foi que impediu ele. Não foi o Espírito Santo, não. Ele vai dizer aqui. Então ele diz isso, eu queria ter, mas até aquele momento ele não pôde, não tinha sido possível. Por quê? Ele diz lá na frente, por causa da sua prioridade em pregar o evangelho onde ninguém nunca tinha ouvido. Lá no capítulo 15, versículo 20 e 22, ele diz isso. Esforçando-me desse modo por pregar o evangelho, por isso que eu não fui aí, onde Cristo não for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, aí ele cita Isaías. Quer dizer, não é bem uma citação, mas ele se refere a Isaías. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Lá em Isaías está escrito, Isaías 52:15, não está desse jeito não, mas é mais ou menos o que está escrito lá. Aí Paulo completa, esta foi a razão, porque também me senti muitas vezes impedido de visitá-los. Porque ele sabia que lá já havia uma igreja, que tinha sido fundada por outro apóstolo, provavelmente Pedro. Então ele vai fazer o que lá? Não já tem uma igreja? Não já foi Pedro, ou sei lá quem, não já fundou a igreja? Eu vou fazer o que lá? Ou seja, meus irmãos, um verdadeiro pregador da palavra,
Um evangelista fiel não tem interesse nenhum em arrebanhar crentes de outra igreja. Como vemos em nossos dias, uma verdadeira batalha com base no tal crescimento de igreja. Todos os recursos de marketing, todos os artifícios, todas as astúcias humanas, como Paulo as define lá em Efésios 4,14, astúcia de homens com que induzem ao erro, está escrito lá. Tudo é válido para encher igrejas. Encher de quê? De consumidores de religião enquanto entretenimento. Todos ávidos por entretenimento. Boa banda, bom louvor, bom não sei o quê, boa pregação, que maravilha. Que maravilha. Todos ávidos por entretenimento. E o que é pior? Esse entretenimento é recebido como bênção de Deus. Ah, foi uma bênção o culto hoje. O louvor hoje foi uma bênção. Sabe? A pregação do pastor hoje foi uma bênção. Esse velho aqui está de cabeça barba branca, vendo isso a vida toda. E agora, quanto mais se acelera o tempo, mais entretenimento, mais astúcia, mais marketing, mais luta por gente dentro da igreja. Irmãos queridos, o que é que nós vemos? Pregadores que são verdadeiros encantadores de multidões. Tanto multidões como pregadores que trocam de igreja sem nenhum constrangimento. Cria outra igreja, separa dessa, cria outra. Igreja não sei de quê, igreja... E o povo vai atrás. Se o cara for bom de púlpito, como eles dizem, o pessoal vai atrás. O cara é um encantador de multidões, então o pessoal vai atrás. Aí Paulo diz a esses camaradas, que inclusive dividem igrejas, afastai-vos deles. Nessa mesma carta aqui, capítulo 16, versículo 17 e 18. 17 ele termina dizendo isso. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras enganam os corações dos incautos. Irmãos, é isso que eu vejo em todas as igrejas, inclusive as nossas. O interesse é em poder, em fama, em muita gente, em dinheiro, em império. Preste atenção, irmãos. Onde não há discernimento para julgar o pregador e a essência da sua pregação, ali não está operando o Espírito Santo de Deus, com certeza absoluta. Mas a igreja está cheia de condenados ao inferno, inclusive o pastor, que está enganando multidões. Irmãos, João ensina a mesma coisa, todos os apóstolos ensinam isso, mas João, lembra, 1 João capítulo 4, de 1 em diante, de 1 até o 6, irmãos, julgai os espíritos, é o que eu estou dizendo aqui, título da mensagem, discerni os espíritos, discerni a pregação, discerni o pregador, julgai os espíritos, vede se procede de Deus, porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo fora, enganando a muitos. Está lá, 1 João capítulo 4, versículo 1. Então por que eu me preocupo em ensinar o tempo todo isso aqui? Porque eu sei o que é que vocês assistem. Você não manda para mim? Como Paulo era um pregador pioneiro, um evangelista fiel, ele não queria nem podia perder tempo pregando onde o evangelho já havia sido pregado. Por que eu vou criar uma igreja presbiteriana ali 3 ruas na frente? Não já tem lá uma batista, uma pentecostal, uma quadrangular, uma triangular, sei lá o quê. Por que eu tenho que botar uma presbiteriana lá? Isso é comércio, só comércio. Esse povo não já ouviu o evangelho? Sim, mas eles não são crentes. Então pronto, meu amigo. Se eles já ouviram e não foram convertidos, é porque eles não são eleitos e pronto. Eu tenho que orar. Eu tenho que ensinar os que Deus me deu. Paulo
em cumprimento à palavra que ele cita. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, salvação de pecadores, sejam eles gregos ou romanos, ou judeus, primeiro os judeus, como ele diz, depois o grego. A igreja era composta por judeus e gregos, romanos, o que fosse, helenistas. A pregação dele, na verdade, ele sabia disso, tinha que chegar onde ainda não tinham ouvido a respeito de Jesus. E graças a Deus por isso, nós recebemos esse evangelho de Paulo, que vocês não sabiam. O que ele queria ir era para a Espanha. Onde é que está a Espanha? Espanha, Portugal, mais na frente Inglaterra, está exatamente na região chamada por Ilírico, ele diz, lá na frente. Foi dali que vieram os navegadores para as Américas, estão lembrados? Pois é, nós recebemos o evangelho por causa de Paulo. Versículo 14 e 15. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu sei que vocês já ouviram tudo, mas eu estou de passagem. Eu quero que vocês me recebam, me ajudem, inclusive, até financeiramente, se for preciso, que eu quero ir para a Espanha. Atos não diz se ele foi para a Espanha ou não. Atos ficou em aberto, digamos assim, não disse se ele foi ou não foi. Mas foi. Nós recebemos esse evangelho e foi de lá. Então, irmãos, como não havia mais campo de pregação para o lado da Ásia, ele já tinha pregado em todo canto ali, agora o apóstolo direcionou-se para a Espanha e para isso precisava do apoio dos irmãos de Roma, conforme ele deixa bem claro lá no capítulo 15, 23 e 24. Mas agora, já não tendo campo de atividade nestas regiões, lá para leste, o Oriente, e desejando há muito visitá-los, ele não disse lá no versículo 13 que queria muito tempo já visitá-los. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós enviado. Para lá para onde? Para a Espanha, seja por vós enviado. O que é enviado? Vocês vão custear a minha viagem, se for preciso. Vocês vão suprir o que é necessário para eu fazer essa viagem, como evangelista. Pois espero que depois de haver primeiro desfrutado da vossa companhia. Então, olha, irmãos, que havia sinceridade nas palavras de Paulo, havia honestidade na intenção do apóstolo, que estaria apenas de passagem por Roma. Ele não queria, por causa da sua fama como apóstolo dos gentios, já tinha pregado lá na Ásia, para todo canto aquilo ali, todo em volta do mar Egeu, ele já tinha pregado, a Macedônia, todo. Ele não queria, é por causa da minha fama. Hoje nós vemos isso, pastor famoso. Os caras têm que pagar para o cara vir fazer uma pregação aqui, uma palestra, tem que pagar. E caro. Havia honestidade, ele não queria com a sua fama fazer prosélitos para encher a igreja. Muito menos seguidores pessoais. Paulo não estava querendo fazer seguidores pessoais. Como ele disse na carta aos Coríntios, que é isso? Que é isso que vocês estão fazendo aí? Há um grupo de Paulo, há um grupo de Apolo, há um grupo de Cefas, há um grupo de Cristo. Que é isso que vocês estão fazendo? Nós já tivemos irmãos de outra igreja que vieram para cá e o pastor foi na casa deles, quase que ele leva uma corda para amarrar de volta as ovelhas dele e levar de volta para a igreja dele. Não, você não pode ficar nessa igreja, você tem que ir lá para a nossa igreja. Irmão, que é isso? Eu estou lá brigando por crente de ninguém? Vocês sabem, quem já tem gente aqui que veio para eu digo, olha, eu não quero confusão com você lá com o seu pastor, resolve isso lá. Os pastores aí acham que são donos das ovelhas. Eu não sou não, eu sou só pastor para ensinar. Eu sou um pastor mestre da palavra. Ensinar. Quem for ovelha vai aprender. Quem não for, ainda que esteja aqui, não vai aprender não. Então, irmãos, como podemos observar, falando a convertidos, Paulo estava falando com a igreja. A mensagem do evangelho de um pregador fiel deve ter a finalidade única de discipular e disciplinar essas ovelhas de acordo com a necessidade, para que cresçam em santidade de vida,
como vemos em todas as cartas apostólicas. Era isso que Paulo, em obediência ao chamado que ele teve, como ele diz no versículo 20, é em obediência ao chamado que eu tive. Eu agora quero dividir com vocês, santos de Deus, para que cresçam nesse conhecimento, para serem cada vez mais santos. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Pois é, eu quero contribuir com o ensinamento para aumentar essa santidade de vocês. E receber de vocês as bênçãos de Deus também nesse contato entre os salvos. Irmãos, isso é muito lindo. Longe de querer levar alguma vantagem dos irmãos, o apóstolo se considerava devedor deles. Por quê? Porque ele recebeu do Senhor. Eu tenho que repassar. Eu não sou professor, mestre, porque isso me dá prestígio. Não, eu estudei, eu recebi isso do Senhor. Ele me deu capacidade de estudar, de aprender, para ensinar. Eu vou ensinar para mim mesmo, é? Por isso que ele diz, eu sou devedor de todo mundo. Gregos, de ignorante, de não sei o quê. Quem recebeu a carta podia até... Oxe, esse cara está colocando a gente nesse balaio aí de ignorante de todo mundo. Olha aqui, ó. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso eu quero pegar para vocês também. E está querendo dizer que a gente é ignorante? Algum ignorante podia até ter pensado isso lá. Esse apóstolo está dizendo que ele está pensando que a gente é ignorante. Ele era apóstolo, mestre da palavra, doutor da lei, ele sabia. Queria dividir com os irmãos. Vejam o quanto, irmãos, os membros das igrejas precisam conhecer a palavra de Deus para saber discernir, para saber julgar. Se eu não conhecer, eu não tenho como julgar. Como é que eu vou saber determinar? Conversando aqui, numa aula aqui com o Inajá, como é que eu vou saber discernir qual dessas mangas aqui é a mais doce? São duas marcas de manga, duas raças de manga, sei lá como é. Como é que eu vou saber qual é a mais doce se eu não tiver entendimento de manga? De fruta, de alguma coisa? Como é que eu vou saber entre duas cobras se uma é venenosa ou não, se eu não tiver conhecimento de ofídio? É isso que é discernimento, eu tenho que saber. Eu sou estudioso, essa aqui é venenosa, só de olhar eu sei. Pois é. Como é que eu vou saber uma pregação de um camarada? Que pregação bonita. Sim, como é que eu vou saber discernir se esse camarada está falando a verdade ou não, se eu não conheço o Deus da palavra? Muito menos a palavra de Deus. Eu só sei um Deus que me abençoa. Isso que o cara está dizendo aí. É por isso, irmãos, que eu insisto tanto no ensino. Eu insisto tanto no ensino. E para minha tristeza, e só falta morrer, vem pouca gente para o estudo bíblico, vem menos gente ainda para a escola bíblica dominical, as revistas chegam, o irmão diz que não quer, não quero não vou ler isso não. Ou então, não. Eu digo, olha, contribui, quem puder contribua com a revista aí, porque até o correio aumentou mais do dobro do correio. A gente mandava buscar, era R$50, agora veio 120, não sei, o correio. Meu Deus, irmãos, quem puder contribua, não quero não, vou contribuir não. Quanto é, pastor, para contribuir? R$5, contribua com R$5. Não, está muito caro isso, Irmãos, prestem atenção ao que eu digo para vocês aqui a vida inteira, e isso dói, que eu sei, dói mais em mim do que em vocês. Um irmão que diz que não tem interesse em ler uma revista dessa de ensinamento bíblico, não é crente. Mas não tem conversa, não é crente. Como uma pessoa não tem interesse em estudar a palavra de Deus? Eu sei que isso dói, mas dói muito mais em mim, porque eu sei que isso é verdade. Então, irmãos, veja o quanto nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder julgar os pregadores, julgar as pregações, a fim de não sermos enganados por pregações bonitas, cujo objetivo é entreter as pessoas, cujo objetivo é tirar algum proveito delas, seja vendendo livros. Todas essas palestras desses palestrantes, no fim do culto, está lá a banca de livro lá na porta para vender livro dele, CD ou o que for. Todos. Ou o que for, está lá. A própria palestra que ele proferiu, já tem alguém lá com CD lá na porta entregando, porque alguém gravou aqui, já vendendo já e tal.
Todos. Obviamente esse todos aí, ao menos um, não é. Vocês sabem disso, qual é a lei da lógica. Mas acontece que são todos. Todos. Paulo disse, agora eu li para vocês aqui, ó. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras enganam os corações dos incautos. E não está escrito isso aqui na Bíblia, isso serve ou não serve? Isso é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, serve ou não serve? Vender livros, CDs, palestras, cursos. Quanto mais famoso o cara, mais ele é requisitado e mais incautos vão a essas reuniões. Quantas reuniões eu já fui da igreja, da nossa igreja? Quantos congressos eu já fui da nossa igreja? E eu vejo claramente, digo, meu Deus, isso aqui é tudo comércio de entretenimento. Eu vejo isso. Então, meus filhos, todos esses entretenimentos são rotulados como evangélicos. E as multidões consomem sem o menor discernimento. É isso que eu quero evitar aqui na minha igrejinha. Quantas vezes, olha, vocês têm deixado, muitos têm deixado de mandar, continue mandando, que é para eu poder julgar, inclusive. Quantos deixaram de mandar porque, digo, meu Deus, eu digo, irmão, como é que você me manda um negócio desse? Você acha que isso aqui é verdade? Profeta, não sei o quê. Mas, meu Deus do céu, o irmão está acreditando nisso. Sem o menor discernimento da palavra de Deus. Portanto, meus filhos, à luz dessa palavra, que Deus nos dê sabedoria para discernir que, como crentes, o que precisamos é ser discipulados e disciplinados na palavra, na comunhão dos irmãos, na iluminação do Espírito Santo, pelo ensino de um pastor. Não pode ser diferente disso. Está na Bíblia? Deus deu dom de pastor e mestre para isso mesmo. A fim de que vivamos em santidade de vida, de modo que a nossa fé, como a fé desses irmãos romanos, que ele diz aqui no versículo 8, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Esse fé aqui é o seu conhecimento da revelação da salvação, e a vida com base nesse conhecimento, santidade de vida. É isso que está escrito aqui, a vossa fé é conhecida em todo mundo. Que maravilha, irmãos. A nossa fé é conhecida, já pensaram? A nossa fé, a igrejinha de 13 de maio, conhecida, os irmãos. Semana da igreja de 13 de maio esse irmão, eu vejo a vida dele aí, eu vejo como é que ele vive. Onde essa vida nossa deve ser conhecida? Em todo mundo. Que mundo? Que primeiro mundo é esse? Nossa casa. Como é você como esposa? Marido primeiro. Como é você como marido? Você faz o que Deus mandou? Como é você como esposa? Você faz o que Deus mandou? Você, marido e mulher, vocês fazem o que Deus mandou com relação aos filhos? Vocês, filhos, vocês fazem o que Deus mandou com relação aos pais? Se não fazem, ninguém vai conhecer Jesus através de vocês. Se fazem, aí vão saber essa fé. O mundo todo conhece a fé de vocês. É isso que um pastor tem que fazer, é ensinar a esses irmãos para que a fé desses irmãos seja conhecida em todo mundo. A começar pela família, a vizinhança e o pessoal do trabalho, da universidade, do colégio, de onde for. A fé de vocês é conhecida em todo mundo. É proclamada em todo mundo. É isso que a gente almeja, irmãos, é isso que a gente morre praticamente. Minha mulher Margarete sabe do meu sofrimento quando eu estou estudando isso, quando eu estou estudando a Bíblia, ela sabe. Ela sabe algumas vezes algumas coisas que os irmãos dizem, como por exemplo agora nas revistinhas. Eu não quero não, isso aí não precisa não. Meu Deus do céu.
A revistinha é ensinamento bíblico preparado por doutores, professores, teólogos da Bíblia e tal, para nos ajudar no estudo. E mais, eu dou aula para os meninos lá dentro na revistinha deles e eu mostro para ele, está errado isso aqui na revista. Está errado isso aqui na revista. Eu mostro, está errado isso aqui na revista. Olha o que a Bíblia diz aqui. Não era para estar errado, mas foi feito por homens, então tem erro. Então, meus filhos, é isso que nós queremos. Lembrem, estudar a palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, não é entreter ninguém, não é o pastor ser famoso, não é a igreja ser famosa, não, isso não interessa. Isso não interessa. É crescer no conhecimento de Deus, a fim de que todos que convivem conosco, todos eles, a vossa fé, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Todo mundo vai dizer, olha, fulano de tal, Michael na universidade lá da Areia, esse rapaz é crente, esse rapaz é o testemunho dele aqui. Michael lá no exército, esse rapaz é crente, esse é um rapaz de Deus. Professora não sei quem, onde ela dá aula, essa professora é a melhor professora que nós temos. Ela é crente. É isso, irmãos. E essas coisas, médico, enfermeiro, socorrista, o que for, é o melhor que tem aqui. Por que ele é o melhor? Porque ele é crente. E ele dá testemunho de Jesus na vida dele. É isso, irmãos. Não precisa ser grande nossa igrejinha, não. Só vamos fazer crescer. Crescer o quê? Crescer no conhecimento de Deus. Desde que Deus faz crescer. É isso que eu quero. Que a gente seja conhecido em todo mundo pela nossa fé. Que a gente possa viver assim, meus filhos, para louvor da glória do nosso Deus. Amém.